Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações desta tarde recebendo a palestrante e doutora Gabriela Belmonte de Farias, líder do Grupo de Pesquisa Competência e Mediação em Ambiente de Informação, SEMAI, certificado pelo CNPq, integrante do Grupo de Trabalho GT de Competência e Informação da Federação Brasileira de Associados de Bibliotecários. Cientistas da Informação Instituição GT Confo-FEBAP. Desenvolve pesquisas na área de ciência da informação com ênfase nos seguintes temas: competência em informação, Confo, gestão de recursos e serviços de informação, atuação profissional e ensino da biblioteconomia e informação científica e tecnológica. É professora adjunta do Departamento e da Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará. Nossa professora tem como palestra Competência em Informação e Inovação, aspectos relacionados ao serviço de informação. Ela apresentará a concepção de competência em informação e inovação para o desenvolvimento de serviços de informação no ambiente educacional. Com a palavra, professora Gabriela Belmonte. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Eu sou a Gabriela Belmonte de Farias, doutora em Ciência da Informação. Pesquiso as temáticas Competência em Informação, Serviço de Informação e Informação Científica Tecnológica. Hoje tratarei com vocês a temática Inovação nos Serviços Informacionais, ok? Bom, ao elaborar a apresentação, pensei em alguns temas na qual norteasse nossa conversa aqui. Então, primeiro é compreender o conceito de inovação desde a sua abordagem administrativa, até a inovação social, que também vem de uma abordagem da administração. Ao compreender este conceito, a gente traz um pouco para a nossa área para visualizar esse conceito dentro dos nossos ambientes. Após trabalharmos este conceito, vou tratar um pouco sobre 3 requisitos da competência em informação, na qual, alinhado à inovação, nós conseguiremos pensar em serviços informacionais inovadores. E, por fim, eu trabalho um pouco como é esse serviço informacional, De que forma nós podemos alinhar o conceito de inovação para aplicação nos serviços de informação. E, por fim, convido a vocês a refletir um pouco sobre inovação. Será que realmente estamos inovando nas nossas práticas, nos nossos produtos e serviços? Ou só estamos fazendo pequenas mudanças e achando que estamos inovando? Então, convido a vocês a este diálogo. E aí precisamos entender o que é inovação. Segundo o Manual de Oslo, é a implementação de um novo ou relevante recurso para a empresa, podendo ser um serviço, um produto, processo, marketing e método, com o intuito de reafirmar uma posição competitiva, além de aumento de conhecimento. Ou seja, inovação, e aí a gente está se pautando na inovação baseada em tecnologia e em ciência. Eles tratam a inovação como recurso. Que recursos são esses? Serviços, produtos, processos, marketing e método. Alinhar esses recursos de uma forma que a empresa, a organização, o ambiente organizacional se torne competitivo no mercado de trabalho. E aí a gente precisa se aproximar, lembrando que a biblioteca, o ambiente de informação, seja lá qual for ele está inserido em um mercado, ele pertence a um segmento de mercado. Então, ele precisa também compreender esses recursos para atuar competitivamente neste mercado. E aí,
quando trabalhamos inovação em ambientes de informação, não podemos esquecer o conceito de informação social, que alinhado ao conceito de inovação, ele aproxima-se mais da nossa missão enquanto bibliotecário. Então, inovação social refere-se à criação, o desenvolvimento, a adoção e a integração de novos conceitos e práticas que colocam as pessoas e para o planeta em primeiro lugar. O que diferencia da inovação, a inovação social? O centro é a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. A inovação social, ela se preocupa em colocar em prática, né, todos aqueles recursos que a inovação apresenta, mas de uma forma que venha gerar benefício para a sociedade, para o ser humano. E aí a gente precisa alinhar esses dois conceitos, esses elementos, para começar a repensar nossos produtos informacionais. Lembrando que a informação social resolve desafios sociais, culturais, econômicos e ambientais existentes na nossa sociedade. Então, vamos agora pensar um pouco de que forma, aliando o conceito de inovação com inovação social, pode contribuir nos nossos ambientes de informação. Bom, e aí, em cima dos conceitos da literatura, eu gerei esse conceito, né, de inovação em serviços informacionais. A implementação de um novo ou relevante recurso informacional com o intuito de atender às demandas de uma comunidade, pessoa ou organização, permitindo a ela a aquisição de conhecimento para resolverem os desafios sociais, culturais, econômicos e ambientais existentes. Ou seja, a inovação em serviços de informação, ela precede elementos na qual está no nosso cotidiano. A gente precisa compreender as necessidades informacionais da nossa comunidade, da pessoa que vem procurar auxílio informacional, das nossas organizações, para podermos agir e verificarmos as possibilidades de inovação, de oferta de produtos e serviços dentro daquele ambiente. E nunca esquecendo que toda geração de produtos e serviços inovadores, focado na inovação social, ele prevê o quê? A contribuição para a resolução, né, de problemas sociais, culturais, econômicos e ambientais. Temos que ter consciência de que os produtos e serviços oferecidos a essa comunidade, a essas pessoas e organizações estão levando conhecimento para as ações delas serem mais assertivas, né, e solucionar os seus problemas. Bom, e quando a gente pensa em inovar nos serviços informacionais, entram os 4 elementos, né, da inovação, que são os produtos, serviços e processos, marketing e organizacional. Não podemos pensar em inovar produtos e serviços informacionais sem antes pensar nesses 4 elementos, até porque a inovação ela é líquida, né? Ela flui. Possa ser que em um determinado momento, você foque somente nos processos. Vamos inovar em um processo na qual a gente verificou que ele está atrapalhando a demanda dos serviços ou a oferta daquele serviço. Entretanto, muitas vezes, quando a gente pensa em inovar em um produto, em um serviço, na ação informacional, a gente envolve esses 4 elementos. Porque não tem como você ofertar um produto, ofertar um serviço, sem mexer com esses 4 elementos. Então, vamos entender um pouco
como pensar sobre esses 4 elementos para inovar nos serviços informacionais. O primeiro é pensar sobre inovação de produtos e serviços, que significa o quê? Melhoramento significativo em especificações técnicas, componentes e materiais, software incorporados, facilidade de uso e outras características funcionais. Ou seja, quando eu penso em inovação de um produto e um serviço, eu também penso em como é que eu vou tratar aquele serviço e aquele produto tecnicamente, formatar tecnicamente aquele produto, aquele serviço. Como é que eu vou pensar no suporte de software para que ele possa funcionar de uma melhor forma, atendendo às necessidades informacionais? E a gente percebe que quando a gente pensa, tem um olhar inovador direcionado a produtos e serviços, não é só a ideia de gerar esse produto, há outros elementos que a gente precisa pensar, trabalhar para que esse produto e serviço de fato venha com características inovadoras. O outro é o processo. A gente precisa também pensar de todo o processo que incorpora aquele produto e aquele serviço. Pensar em mudanças significativas em técnicas, equipamentos, software, visando reduzir custo de produção ou de distribuição, melhorar a qualidade ou ainda produzir ou distribuir produtos novos ou significativamente melhorados. E lembre-se que o processo, ele permeia por toda o planejamento inovador. Desde o início da ideia até o final, você tem que pensar nesse processo, porque é ele que vai dar a fluidez, o tempo e o espaço, vamos dizer, da saída daquele produto e fazer todo aquele ciclo avaliativo, se está sendo atendido ou não, se precisa ser reavaliado ou não aquele produto ou serviço. Bom, e aí a gente vê o marketing, né? O marketing, quando a gente começa a pensar no marketing, lembrando, o marketing ele é uma filosofia. Ele traz um olhar diferenciado dentro das organizações. O marketing não é a comunicação, o marketing não é a divulgação, ele é muito maior do que isso. A divulgação, a comunicação são estratégias do marketing. E a gente tem que ter clareza nisso na nossa área, porque muitas vezes a pessoa pode estar achando que só porque está com vários perfis nas mídias sociais estão fazendo marketing. E não estão, só estão comunicando. Então, a gente precisa compreender melhor esse marketing. Então, pensar o marketing com um olhar inovador é pensar em implementação de um novo método de marketing com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento de produtos, em sua promoção ou na fixação de preço. Ou seja, é pensar em todo um planejamento. Como é que eu vou colocar esse produto, esse serviço para o mercado? Como é que a minha comunidade, a minha organização, as pessoas que utilizam meus serviços pretende ganhar esse produto? De que forma ela quer receber esse produto? Eu preciso ter essa sensibilidade de compreender isso, para, em cima disso, eu começar a planejar, descrever as ações de marketing, o que de fato vai ser estratégico colocar nessas ações, né? E toda uma concepção de como vai ser o marketing daquele produto e daquele serviço informacional. E, por fim, a gente também precisa pensar na parte organizacional, que, para mim, ela é a base, para que todos os outros 3 elementos possam estar articulados, tá? Então, pensar a forma organizacional de uma forma inovadora é pensar na implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio da biblioteca, na organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. Ou seja, de que forma a gente está pensando a organização das nossas bibliotecas?
de que forma a gente está pensando a organizações dos nossos serviços e produtos informacionais, dos nossos ambientes de informação. E aqui eu também trago essa reflexão para os profissionais autônomos que prestam serviço, não estão vinculados a uma biblioteca ou a alguma instituição. Eles produzem seus serviços e oferecem para o mercado. A gente precisa refletir de que maneira estamos vendo essa estrutura organizacional. Será que realmente estamos planejando essa estrutura organizacional de forma inovadora, alinhada à inovação, alinhada a atender às demandas do mercado, os anseios e desejos? E aí eu lembro para vocês mais uma vez, ao tratar inovações em serviços de informações, a gente também está tratando de todos esses elementos que podem trabalhar em conjunto como separadamente, ok? Bom, e lembrando também que algumas atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são atividades novas, mas são necessárias para a implementação de inovação. Ou seja, dentro do processo inovador, vão existir atividades inovadoras, mas também vão existir atividades que elas são novas, mas elas não são inovadoras. Eu vou estar dando um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, atividades inovadoras. O próprio Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia, o primeiro seminário, ele é uma atividade inovadora, porque ele traz toda a estrutura de um grande congresso para o ambiente virtual. E aí, é essa estrutura replicada no ambiente virtual que torna ele inovador, ok? Por exemplo, as atividades, né, que durante a pandemia, muitas bibliotecas, muitos bibliotecários fizeram remotamente. Elas não são inovadoras, mas são atividades novas, porque a gente mudou o ambiente de trabalho, mas a gente continua fazendo a mesma coisa, mas de forma remota. Então, compreenda que necessariamente o inovador, né, não é a mesma coisa de algo novo, né? Muitas vezes o algo novo é só algumas adaptações, mudanças de formatos, né? E já o inovador não, ele traz completamente uma nova ambientação e forma de gerir aquele fluxo, né? No ambiente organizacional. Bom, e aí a gente também precisa entender que há elementos que contribuem para a inovação dentro dos ambientes informacionais. São os elementos internos e os elementos externos. Quais são os elementos internos? Ambiente propício à inovação, ou seja, será que a minha instituição, será que o diretor do ambiente informacional que eu estou inserido, será que eu, enquanto autônoma, prestadora de serviço, estou trazendo princípios da inovação no meu planejamento? A gente precisa pensar nisso. Será que eu estou me pautando nas diretrizes, indicadores de inovação para planejar o ambiente informacional, os seus produtos e serviços? Então, é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Lembrando que muitas vezes os elementos externos, ele pode até mostrar e direcionar caminhos. Espera aí, você precisa repensar sua postura no mercado, você precisa ser mais agressiva, você precisa se apresentar mais, você precisa entender melhor o seu segmento para gerar novos produtos. Entretanto, ele não vai mudar o ambiente interno se você não mudar. O outro é a pessoas criativas. Será que você está buscando na sua equipe colaboradores criativos? Colaboradores que têm anseios de criar coisas novas, de apresentar elementos que venham agregar seus serviços e produtos? E aí eu alerto a vocês que esse é o principal
produto que a gente tem, são as pessoas. Se a gente não investir na capacidade criativa das pessoas, a gente não consegue ir muito longe. Então, é importante que a gente invista nas pessoas da nossa organização, dos nossos ambientes informacionais. E os processos? Será que os meus processos, métodos, eles estão sendo sistemático e contínuo? Eu adoto um modelo de inovação. Será que eu estou dando continuidade, aplicabilidade nesse modelo? Ou eu paro no meio do caminho? Então, a gente precisa ter um modelo sistemático, que eu possa estar sempre reavaliando, redirecionando, planejando e verificando se está no caminho certo ou não. E os elementos externos? Políticas de investimento e estímulo do governo. Isso é de fundamental importância, porque muitas vezes, para se inovar, precisa de fomento, precisa de financiamento, né? Articulação entre associações e federações de empresa. Muitas vezes, para se inovar, a gente precisa buscar parcerias, né? Sejam associativas ou federativas. A gente precisa dessas articulações. O outro ponto é a abertura de universidades e institutos de parcerias, né? Que são muitas vezes os convênios institucionais entre as universidades. Lembrando que as universidades no Brasil ainda produzem muito conhecimento direcionado para o mercado. Então, essas parcerias têm que existir. E o financiamento e fomento à inovação. Então, esses elementos são de suma importância para que a gente possa estar buscando a inovação nos nossos ambientes de informação. Bom, falado sobre inovação, os conceitos, né? Espero que vocês até agora estejam compreendendo a mensagem, né? E aí eu trouxe para vocês os 3 requisitos que Belouzzi e Ferres trabalham em relação à competência em informação. E aí vocês podem estar assim se questionando, mas o que tem a ver esses 3 requisitos com inovação? Já já vocês vão entender essa relação entre esses 3 requisitos com inovação. Bom, os 3 requisitos que as 2 autoras trazem é cidadania, crescimento econômico e empregabilidade. Bom, o que elas entendem enquanto cidadania? Compromisso ativo com a comunidade, política e desenvolvimento global mediante o livre acesso e o uso crítico de dados e informação. Ou seja, elas percebem que esse requisito é necessário, que os ambientes informacionais possam estar trabalhando. São requisitos ligados ao quê? Ao desenvolvimento global, ao livre acesso à informação e o uso crítico dos dados e informação. Bom, e o que elas entendem, então, em crescimento econômico? Fomento e desenvolvimento de empresas já existentes e de nova criação mediante a criatividade e o incentivo do conhecimento e a combinação eficiente dos serviços de informação. Ou seja, os ambientes de informação, eles têm que estar antenados com os fomentos que podem surgir, as oportunidades de financiamento que eles podem aproveitar para inovar em seus ambientes. Então, a gente precisa ficar muito atento, muitas vezes, e aí eu direciono isso muito para as bibliotecas universitárias que estão inseridas dentro de uma faculdade ou de uma universidade. Muitas vezes existem editais dentro das instituições que, por falta de atenção, a gente perde a oportunidade de estar trazendo fomento para inovar dentro dos ambientes informacionais. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. De que forma eu posso trazer financiamento dentro dos ambientes informacionais? Para que aquele produto, aquele serviço que está sendo pensado há um tempo, saia do papel e comece a fluir para o seu usuário. Então, a gente precisa estar atento a isso. E a empregabilidade, que está relacionada à educação, formação e desenvolvimento contínuo de todos os conhecimentos, habilidades e estratégias necessárias para o acesso e o êxito econômico. E aqui, a empregabilidade dentro dos serviços e produtos informacionais, ela é compreendida muito na área de serviços
de referência na capacitação das pessoas. Como é que podemos, dentro dos nossos produtos e serviços, educar as pessoas para o uso das mídias, educar as pessoas para serem mais críticas ao receber informação, educar as pessoas para que ela possa fazer um bom uso dos recursos informacionais que ela tem, né? E não somente fazer o bom uso, ou até mesmo mostrar a capacidade crítica que essas pessoas têm, mas é desenvolver habilidades de estratégia para não somente ter o acesso à informação, mas ter propriedade daquela informação para ela poder atuar na sociedade mais conscientemente, né? Uma pessoa mais participativa. Bom, então, agora eu vou apresentar para vocês as relações desses 3 elementos, pensando em um produto e um serviço com características inovadoras. Bom, antes de apresentar a articulação entre os 3 elementos e os serviços de informação, eu quero trazer para vocês um conceito mais abrangente de serviços informacionais. Lembrando que na nossa literatura, esse conceito ele é um pouco truncado, não muito claro, né, do que é um serviço de informação. Então, eu coloquei aqui, em cima das leituras que fiz e das compreensões que eu tive, que serviços informacionais são ações voltadas direta e indiretamente para atender as demandas informacionais da comunidade, pessoa ou organização que demanda essas necessidades. Ou seja, se pensarmos que os serviços informacionais são ações voltadas para atender as necessidades de informação da comunidade, da organização, a gente coloca no centro dessa questão o indivíduo, seja ele coletivo ou individual. Quais são os anseios, os desejos, as necessidades informacionais que ele tem? E como eu, enquanto bibliotecário, enquanto ambiente de informação, posso estar trabalhando ações, né, para atender essas demandas informacionais. Vejam que é um conceito abrangente, mas que atende à necessidade aqui da nossa fala. Bom, então, como eu compreendo que os serviços informacionais são ações informacionais, aí eu começo a articular com aqueles 3 requisitos que eu apresentei para vocês de competência e informação. Será que minhas ações informacionais estão tendo indicadores de cidadania? Será que minhas ações informacionais eles têm parâmetro no crescimento econômico? Será que minhas ações informacionais eles têm parâmetro em empregabilidade? Eu preciso refletir sobre isso, porque senão nós vamos fazer produtos e serviços informacionais para nós mesmos, não para o outro. Então a gente precisa compreender a nossa comunidade, a nossa organização, o nosso mercado. Compreendendo esses elementos, eu começo a perceber nele quais são as necessidades relacionadas à empregabilidade que ele tem, quais são as necessidades em termos de crescimento econômico que ele tem e quais são as questões de cidadania que eu preciso ajudá-lo a construir ou a rever. Então, esses elementos eles têm que estar intrínsecos aos nossos produtos e serviços informacionais. E são esses elementos colocados dentro dos produtos e serviços que vão trazer a inovação dentro da oferta dos nossos serviços. Bom, e agora trago vocês para refletir um pouco sobre a inovação dentro da nossa área, ok? Será que estamos inovando ou só estamos fazendo poucas mudanças, ou adaptando, ou customizando, ou personalizando alguns produtos e serviços? Precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que está inovando, mas não estamos. Só estamos adaptando, mudando um pouco o cenário para atrair a nossa comunidade. Então, coloco aqui
Questão no sentido de que, se pensarmos que inovação é igual a ideia, mas implementações de ações e resultados, aí a gente começa a refletir. Será que eu estou tendo ideias inovadoras para implementar no meu trabalho, na minha prestação de serviço? Será que eu estou tendo ideias inovadoras para apresentar a minha equipe dentro da minha biblioteca escolar, dentro da minha biblioteca universitária, dentro da minha biblioteca pública? Ou simplesmente eu estou esperando a ideia chegar? A gente precisa refletir sobre isso. E aí, não basta somente ter também ideias. O que eu estou fazendo com minhas ideias? Eu estou implementando elas? Eu estou fazendo ela acontecer? Ou eu fico lá aguardando alguém fazer isso? E os resultados. Se eu tenho uma ideia e coloco em ação, eu preciso avaliar os resultados para rever a necessidade de melhoria desse produto e desse serviço de informação. E aí eu trago uma questão para vocês. Mudança ou inovação? É preciso refletir antes nos seguintes questionamentos. Será que a comunidade, a pessoa, a organização estão dispostos a pagar mais por nossos serviços? Será que a comunidade, as instituições, as organizações, as pessoas compreendem o nosso trabalho? Sabem o que o bibliotecário faz? Será que eles estão dispostos a pagar o preço que cobramos? Os serviços informacionais estão agregando valor significativo ao produto, além de apresentar benefícios expressivos para a biblioteca, e aqui não somente para a biblioteca, mas para a comunidade, para a sociedade em si. Será que eu estou conseguindo agregar valor significativos na minha prestação de serviço, nos meus produtos informacionais, nos meus serviços? Né? E aí, eu venho também questionando a vocês, a sua biblioteca ou o seu negócio enquanto autônomo usa um modelo de inovação? Vocês estão adotando um modelo de inovação dentro das suas instituições? Quais são esses modelos? O que ele prevê? O que ele apresenta? Né? A gente precisa adotar modelos para a gente até ter um roteiro, balizar indicadores que coloque, não, você está no caminho certo. Não, peraí, vamos verificar mudanças, rotas diferentes, porque este não é o caminho certo. Tá? Se seus serviços são inovadores, você pode dizer, Gabriela, a minha biblioteca, o meu ambiente é inovador. Eu sou inovadora, eu sou uma prestadora de serviço inovadora, eu sou um bibliotecário inovador. Eu não preciso pensar mais em inovação. Tudo bem. E aí eu coloco para você refletir. A inovação é mais ocasional ou intencional? Você pensa a informação de uma forma contínua ou só quando há uma oportunidade? Outra, a atitude é reativa ou proativa quando se trata de inovação? Como é a sua atitude? Você se retrai ou você é proativo para solucionar, para trazer contribuições inovadoras? Como está sendo difundido os conceitos de inovação dentro do seu ambiente inovador, né? Dentro da sua organização? De que forma ele está sendo difundido para os seus colaboradores? Porque não adianta você, enquanto diretor, enquanto líder, ser inovador. Você tem que ter uma atmosfera inovadora dentro do seu ambiente. E você só vai ter essa atmosfera se você envolver seus colaboradores com esse pensamento inovador. Ok? A inovação é intuitiva ou já está sistematizada no seu trabalho, no seu ambiente? Bom, e aí por último, coloco para reflexão o seguinte: o consumidor deseja adquirir produtos e serviços com custos atraentes, qualidade perceptível e indiscutível, atendimento adequado e diferenciação.
Então, a gente precisa compreender que a nossa comunidade, a nossa organização, ela é criteriosa. Ela não quer qualquer serviço, ela não quer qualquer produto. Ela também sabe avaliar qualidade desses produtos e serviços. Bom, e para finalizar minha fala, eu trago para vocês uma citação da diretora, né, da presidente da Federação Internacional de Associações e Instituições de Bibliotecários. O papel da informação em nossa sociedade nunca foi tão importante. A informação é facilitadora, matéria-prima, fonte de inovação e criatividade. Dar a todo o acesso à informação é garantir que todos tenham a oportunidade de aprender, crescer e tomar melhores decisões para si e para os que estão ao redor. Então, que possamos nós, bibliotecários, pensar em inovação, mas uma inovação social que contribua para que o indivíduo possa se desenvolver criticamente e tenha atitudes inovadoras que venha solucionar não só o seu problema, mas o problema de uma sociedade, que requer o trabalho de cada um. Essas são as referências que foram trabalhadas, né, lidas. As ideias aqui colocadas foram após a leitura desse referencial. Concluo minha fala com a palavra gratidão. Gratidão pela oportunidade de participar no primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Gratidão por partilhar um pouquinho sobre minhas leituras e reflexões na temática de inovação nos serviços informacionais. Espero que todos estejam bem, usando máscara e álcool, porque a nossa caminhada ainda é um pouquinho longa. E mais uma vez, agradeço e desejo vida longa ao Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Obrigada. Gostaríamos de agradecer à professora Gabriela. Nosso muito obrigado por sua explanação e participação. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiência e o network acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!